No Irã, um local peculiar tem despertado a curiosidade de especialistas e moradores. Um veículo estacionado sob a luz do dia que dispara foguetes em direção ao céu. Longe de ser um ato de agressividade militar, esses lançamentos são fruto de uma parceria entre militares e cientistas, que após anos de pesquisa determinaram a quantidade exata de foguetes a serem lançados e as direções ideais para maximizar a eficácia do sistema. Este método inovador revela o compromisso do país em buscar soluções tecnológicas para problemas críticos, principalmente relacionados à gestão dos recursos hídricos. A iniciativa está intimamente ligada à grave crise de água que assola o Irã. Segundo o Instituto de Recursos Mundiais, o país enfrenta níveis alarmantes de escassez de água, com um índice de estresse hídrico classificado como extremamente alto. Esse cenário é agravado por um padrão de chuvas fortemente sazonal, concentrado entre os meses de outubro e março, o que deixa vastas regiões secas durante o restante do ano. Nas áreas próximas ao Mar Cáspio, a média de precipitação anual pode chegar a 1 metro, mas em regiões do Planalto Central e terras baixas do Sul, essa média raramente ultrapassa isso. Além da distribuição desigual da chuva, o Irã sofre com eventos extremos. A água acumulada em poucos dias pode representar quase um ano inteiro de precipitação. Tais tempestades intensas não só provocam destruição e perdas humanas, como também fazem com que grande parte da água se perca, sem aproveitamento adequado para a população. Em meio a esse contexto, as mudanças climáticas intensificaram o problema, reduzindo os níveis pluviométricos em cerca de 20 a 25% nas últimas décadas, e elevando as temperaturas, o que acelera o processo de desertificação. Para amenizar os efeitos desta crise, o governo iraniano tem investido na construção de barragens e reservatórios, que ajudam a armazenar a água durante as chuvas e garantem algum alívio durante as secas prolongadas. Entretanto, essa estratégia também gera desafios, pois a retenção de água nas barragens interfere no fluxo natural dos rios, comprometendo a renovação dos ecossistemas e a disponibilidade de água em regiões que já sofrem com a escassez. Assim, a tecnologia aplicada nos lançamentos de foguetes se insere como parte de um esforço maior para melhorar a eficiência na gestão dos recursos hídricos, buscando um futuro mais sustentável para o país e melhor qualidade de vida para o seu povo. O Irã segue inovando. A situação do Lago Urmia exemplifica os desafios multifacetados enfrentados pelo Irã em meio à crise hídrica e às mudanças climáticas globais. Em 1998, o lago, que já se destacava como o maior corpo de água salgada do Oriente Médio e o sexto maior do mundo, ocupava uma área impressionante de 5.958 km². Contudo, com o passar dos anos, uma combinação de fatores, aumento das temperaturas, escassez de chuvas e a represagem de rios para uso agrícola e urbano, provocou um drástico recuo das suas águas. Desde o final do século passado, as consequências do aquecimento e da má gestão dos recursos hídricos foram se tornando cada vez mais visíveis. Inicialmente, o lago começou a diminuir lentamente, mas foi a partir de 2007 que as mudanças se intensificaram. Já em 2014, sua extensão reduziu-se para apenas 500 km², revelando uma transformação alarmante e indicando que o ecossistema local estava em grave risco. Esforços para restaurar o lago foram implementados, e durante um breve período, parecia haver uma recuperação, aproximando a paisagem à sua aparência original. No entanto, uma imagem recente, datada de 2023, mostra um cenário ainda mais sombrio. O Lago Urmia encontra-se quase seco, com aproximadamente 5% da água original remanescente. Diante desse quadro, especialistas apontam que salvar o lago exigirá medidas grandiosas e inovadoras. Uma das propostas discutidas é a construção de um canal que permita a captação de água do Mar Cáspio, viabilizando a transferência de recursos hídricos para a região. Sem uma solução desse porte, o que se vislumbra é a transformação completa do Lago Urmia em uma vasta planície de sal. Essa mudança não afetaria apenas o ambiente local, mas também teria implicações significativas no clima regional, agravando ainda mais a já delicada situação hídrica e ambiental do Irã. Além do desaparecimento do lago, a perspectiva para o clima do país como um todo é preocupante. Estudos apontam que, sem intervenções globais sérias, as temperaturas no Irã devem aumentar aproximadamente 2,6 graus Celsius nas próximas décadas, enquanto a precipitação pode cair em torno de 35%.
Essas projeções indicam que o país enfrentará condições climáticas ainda mais adversas, com impactos profundos na agricultura, no abastecimento de água e na saúde da população. Dentro desse contexto, o debate sobre as causas e as possíveis soluções para a crise hídrica no Irã tem levado a declarações inusitadas por parte de autoridades do país. Em 2018, durante uma conferência agrícola em Teherã, um general afirmou que Israel estava roubando as nuvens iranianas, observando que nevascas ocorriam em várias regiões que se estendiam do Afeganistão até o Mediterrâneo, com exceção das áreas iranianas. Mais recentemente, em 2024, circulou a ideia de que a Turquia estaria apropriando as nuvens, reforçando uma narrativa de disputas até mesmo sobre os elementos naturais. Tais declarações, embora pareçam fantásticas à primeira vista, têm um fundo de verdade científica quando se considera a tecnologia de modificação climática conhecida como semeadura de nuvens. A semeadura de nuvens é uma técnica que utiliza compostos químicos, principalmente o iodeto de prata, para estimular a precipitação. Na natureza, a chuva e a neve se formam quando as gotículas de umidade presentes nas nuvens se cristalizam e, ao atingirem um tamanho crítico, caem em forma de precipitação. O iodeto de prata possui uma estrutura cristalina similar à do gelo, funcionando como um núcleo de condensação que facilita a agregação das partículas de água presentes na atmosfera. Quando introduzido na nuvem, esse composto estimula a formação de flocos de neve ou gotas de chuva, dependendo da temperatura ambiente, imitando o processo natural de condensação. Para colocar essa tecnologia em prática, o Irã tem recorrido a 2 métodos principais: o uso de foguetes e o emprego de aviões. No primeiro método, foguetes carregados com iodeto de prata são lançados diretamente do solo, alcançando as nuvens e iniciando o processo de formação de precipitação. Essa técnica é vantajosa por sua simplicidade e baixo custo operacional, já que os lançadores podem ser rapidamente preparados e reutilizados sem a necessidade de complexos procedimentos de decolagem e pouso. Por outro lado, a utilização de aviões oferece uma flexibilidade maior na escolha do local e do momento do lançamento. Equipados com dispositivos para pulverização, os aviões podem sobrevoar as áreas desejadas, garantindo que o composto seja aplicado diretamente nas nuvens-alvo. Apesar de ambas as abordagens terem se mostrado eficazes, cada uma possui suas limitações. Os foguetes, embora econômicos, dependem da posição exata das nuvens, exigindo condições meteorológicas favoráveis para que o lançamento seja bem-sucedido. Já os aviões demandam um preparo mais meticuloso, com custos associados ao combustível, manutenção e logística operacional. Mesmo assim, a capacidade de ajustar a rota e a altitude confere aos aviões uma precisão que pode ser decisiva em determinadas situações, permitindo uma resposta mais adaptada às variações climáticas. Há décadas, a tecnologia para a manipulação do clima vem sendo estudada e aplicada em diversas partes do mundo. No Irã, embora essa técnica não seja uma inovação recente, já se trabalha com ela há cerca de 70 anos, os últimos 10 anos marcaram um novo capítulo na luta contra a seca. Engenheiros, cientistas e profissionais das áreas relacionadas ao clima têm buscado aperfeiçoar os métodos tradicionais, investindo em soluções modernas e mais eficientes para garantir a disponibilidade de água em um país que sofre com a escassez desse recurso. Em 2017, o Instituto de Pesquisa de Água do Irã assinou um contrato com uma empresa privada, cujo nome permanece em sigilo, mas que é amplamente reconhecida no setor. Essa parceria introduziu a utilização de drones na semeadura de nuvens, técnica que tem se mostrado uma arma promissora no combate à seca. Os drones desenvolvidos são capazes de atingir altitudes superiores a 4.500 metros, aproximadamente 2,8 milhas, operar durante 8 a 12 horas e carregar cargas superiores a 50 quilos, cerca de 110 libras. Esses números evidenciam a robustez e a versatilidade dos aparelhos, que realizam suas missões com precisão e a um custo muito inferior ao dos aviões de pulverização convencionais. Uma das grandes vantagens dessa abordagem é a economia de recursos.
Ao empregar drones, o Irã reduz gastos com manutenção e operação, dispensando a utilização de aeronaves de grande porte e a infraestrutura complexa que elas exigem. O comando dos drones é efetuado remotamente, por meio de sistemas simples que possibilitam o direcionamento rápido das missões, mesmo em regiões de difícil acesso e condições adversas. A lógica por trás dessa técnica é baseada no ciclo natural da água. Nas altas montanhas iranianas, a neve acumulada funciona como reservatório para os rios, essenciais para a irrigação das terras. Com a redução das chuvas, esse acúmulo diminui, afetando o volume dos rios e intensificando a seca. Os drones, ao se dirigirem a áreas com formação natural de nuvens, liberam iodeto de prata, que estimula a condensação e promove a precipitação artificial, ajudando a restaurar os níveis hídricos. De forma curiosa, os Estados Unidos tiveram um papel indireto nessa evolução. Em 2011, o Irã capturou o drone furtivo americano RQ-170 Sentinel. Os técnicos iranianos aproveitaram a tecnologia e realizaram modificações, criando versões adaptadas para a semeadura de nuvens, com lançadores de iodeto de prata. Em 2021, foi divulgado que um desses drones modificados caiu no território nacional, sendo classificado oficialmente como parte das operações de estímulo à precipitação. Paralelamente, o Irã investiu em tecnologias de monitoramento. Em 2022, cientistas anunciaram a implementação de um sistema de radar avançado para identificar regiões com maior potencial de formação de nuvens. Fabricado localmente, este radar é o primeiro do Oriente Médio em sua categoria e, segundo especialistas, supera os modelos estrangeiros, permitindo direcionar as operações com maior precisão e eficiência. Os resultados das operações são encorajadores. Segundo o diretor da Organização Meteorológica, as intervenções levaram a um aumento de aproximadamente 25% na precipitação em regiões afetadas, tanto na forma de chuva quanto de neve. Apesar desse avanço, ele alerta que a semeadura de nuvens não é uma solução completa para a crise hídrica, sendo necessária uma abordagem integrada que inclua a gestão sustentável dos recursos hídricos. Contudo, desafios permanecem, principalmente no que diz respeito ao financiamento. A falta de recursos tem restringido a expansão dos projetos, dificultando a produção em massa de drones e equipamentos complementares. Mesmo assim, os benefícios observados incentivam a continuidade dos investimentos, e o sucesso das iniciativas iranianas tem atraído a atenção internacional. A expectativa de que outras nações, como a China, possam adotar métodos semelhantes para enfrentar suas crises de água. Em síntese, o Irã tem revolucionado a aplicação de uma técnica antiga por meio do uso de drones e do desenvolvimento de tecnologias avançadas, como o radar doméstico. Essa estratégia possibilita a redução de custos e a execução de operações mais precisas, contribuindo de maneira significativa para mitigar os efeitos da seca. Embora não seja uma solução definitiva, a semeadura de nuvens se mostra um importante instrumento dentro de um conjunto de medidas indispensáveis para a segurança hídrica e a sustentabilidade ambiental. Inovação e futuro. A China desponta como líder global na modificação do clima, utilizando tecnologia e recursos humanos de forma inovadora para enfrentar desafios ambientais e climáticos sem precedentes. Com um sistema nacional de controle do clima, considerado o maior do mundo, o país emprega cerca de 37 mil pessoas especializadas, dedicadas a operações como a semeadura de nuvens com iodeto de prata, que busca estimular ou inibir a precipitação conforme as necessidades. Essa mobilização é fundamental para um país que enfrenta problemas climáticos sérios, semelhantes aos de outros países com desafios ambientais, como o Irã. A situação dos recursos hídricos na China é crítica. Com aproximadamente 20% da população mundial, o país dispõe de apenas 6% da água doce global. Em termos per capita, a disponibilidade de recursos renováveis chega a cerca de 533 mil galões por ano, uma quantidade 75% inferior à média mundial. Essa realidade se agrava com a contínua diminuição desses números, agravada por fatores como a crescente demanda, o aumento da temperatura e a diminuição das reservas naturais. Estudos apontam que desde os anos 1950, cerca de 82% das geleiras chinesas recuaram, o que reduziu significativamente o aporte de água nos principais rios, como o Yangtze e o Rio Amarelo.
Esses cursos d'água, tradicionalmente abastecidos pelo derretimento das geleiras, enfrentam agora a ameaça de um consumo que, segundo previsões, ultrapassará a oferta até 2030. Diante de tais desafios, a semeadura de nuvens tornou-se uma ferramenta essencial para mitigar os efeitos da escassez e das condições climáticas extremas. Essa técnica consiste na introdução de substâncias, principalmente iodeto de prata, nas nuvens, alterando a dinâmica da condensação e induzindo a formação ou a dissipação de chuvas. Na capital, Pequim, essa tecnologia foi empregada de forma emblemática. Por exemplo, em 1997, quando a cidade sofreu com a ausência de precipitações típicas do inverno, os especialistas recorreram ao iodeto de prata para proporcionar a tão desejada neve e garantir uma celebração de Natal mais tradicional. Da mesma forma, durante os Jogos Olímpicos de 2008, a semeadura de nuvens foi utilizada para manipular a formação de nuvens, garantindo que a capital permanecesse livre de chuva, de modo a não atrapalhar as atividades e a visibilidade dos eventos. Além de eventos festivos e esportivos, o sistema de controle do clima chinês também tem sido empregado para combater incêndios, dissipar tempestades de poeira e melhorar a qualidade do ar. Em abril de 2006, quando Pequim enfrentou um desastre natural que arrastou 300 mil toneladas de areia e pó, a semeadura de nuvens ajudou a dispersar a poeira, contribuindo para a redução dos impactos ambientais e de saúde pública. O mesmo método mostrou resultados impressionantes em 2021, quando, na véspera de um importante evento político, os especialistas atuaram para evitar chuvas indesejadas, salvando não apenas a capital, mas também os subúrbios que sofriam com a seca. Análises posteriores revelaram que a chuva artificial conseguiu reduzir os níveis de poluentes em mais de 2/3, elevando a qualidade do ar de níveis moderados para bons, conforme os padrões da Organização Mundial da Saúde. A modernização do sistema de modificação climática chinesa inclui o uso de drones e tecnologias avançadas. Em 2024, a China lançou um drone gigante de semeadura, com uma envergadura de 20 metros, tempo de voo de 40 horas e alcance de até 5.000 milhas. Esse equipamento é capaz de detectar, analisar e atuar sobre as condições climáticas sem a necessidade de intervenção humana constante. Em um cenário onde a precisão e a rapidez são essenciais, a automação desses processos permite que as equipes de modificação do clima se concentrem em monitoramento e análise de dados. Paralelamente, a tecnologia militar tem sido adaptada para funções civis. Por exemplo, drones originalmente concebidos para transporte de armamentos são reconfigurados durante períodos de seca para carregar cargas de iodeto de prata. Equipados com sistemas de detecção e radares de vento, esses drones identificam com precisão o momento ideal para a semeadura, maximizando a eficácia da intervenção. Embora Pequim frequentemente receba as atenções devido à sua relevância política e populacional, praticamente todas as grandes cidades chinesas mantêm seus próprios planos de semeadura de nuvens. A colaboração entre oficiais, pesquisadores e membros das Forças Armadas fortalece essa rede de controle climático, permitindo a aplicação coordenada e eficaz da técnica em diferentes regiões do país. No Vale do Rio Yangtze, por exemplo, foram realizados 241 voos de semeadura por aviões e 15,000 lançamentos de foguetes com iodeto de prata entre junho e novembro de 2022. Esses esforços conjuntos resultaram na adição de aproximadamente 8,5 bilhões de toneladas métricas de precipitação, contribuindo para a manutenção dos reservatórios e a mitigação dos impactos da seca. Apesar dos resultados positivos, a semeadura de nuvens não é isenta de desafios. Em setembro de 2024, um episódio em Chengdu evidenciou as limitações da técnica. Durante uma tentativa de interromper uma onda de calor com chuva artificial, foguetes com iodeto de prata foram lançados, e embora a chuva tenha se iniciado, um vento intenso, alcançando velocidades de até 76 mph, provocou um efeito inesperado. Roupas íntimas foram arrancadas das varandas dos residentes, dando origem à chamada tempestade de roupas íntimas. Apesar do ocorrido ser amplamente compartilhado nas redes sociais e ter se tornado motivo de humor, esse episódio ressalta a necessidade de aprimoramento e de mais pesquisas para otimizar a aplicação da semeadura de nuvens.
Consciente das limitações e das potencialidades da técnica, a China vem investindo em um plano ambicioso para expandir o programa de modificação do clima. Em 2020, autoridades apresentaram um projeto que prevê a cobertura de uma área superior a 2.120,000 milhas quadradas, com o objetivo de enfrentar os desafios do aquecimento global, da escassez de água e dos eventos climáticos extremos. A experiência acumulada, inclusive com aprendizados oriundos de outros países como o Irã, que, mesmo com investimentos mais modestos, tem obtido sucesso na indução de precipitação, fortalece a confiança do governo chinês na eficácia da semeadura de nuvens. A estratégia chinesa de modificação do clima é uma resposta multifacetada a problemas que transcendem fronteiras e desafiam a capacidade dos governos de garantir a segurança ambiental e o bem-estar social. O investimento maciço em tecnologia, a integração entre setores civis e militares e a contínua busca por inovações demonstram que a China não só reconhece a urgência dos desafios ambientais, mas também se posiciona na vanguarda de soluções que podem, eventualmente, servir de exemplo para o resto do mundo. Em meio a debates sobre os riscos e os benefícios de alterar processos naturais, o país mostra que, quando se trata de enfrentar problemas hídricos e climáticos, a criatividade e a mobilização de recursos podem transformar a forma como interagimos com o ambiente. Com a expansão de seu programa, a China continua a refinar suas técnicas e a preparar o terreno para um futuro onde a intervenção humana no clima seja cada vez mais precisa, eficaz e, acima de tudo, essencial para garantir a sustentabilidade e a qualidade de vida de sua população.